A gente vai falar sobre um tema interessantíssimo, né? Com certeza, um tema muito importante que a gente vai trazer aqui, que é a felicidade, né? Muito do que fazemos no dia a dia é em busca dela. Agimos, sonhamos, falamos em nome dela, é amigos. Estou falando então da felicidade, como eu já disse aqui. Mas você em casa, será que você é feliz? Hoje então nós vamos falar sobre o tema e a diferença de felicidade e contentamento. Será que tem diferença? Quais são? Para nos ajudar, né, estão conosco a psicóloga Alessandra Lanza e o pastor Luiz Fernando. Sejam bem-vindos. Prazer, alegria muito grande. É um tema polêmico, né? Mas antes da gente comentar sobre o assunto, nós vamos conferir uma matéria, porque eu de tudo um pouco foi às ruas para perguntar para quem estava na rua, né? Qual a diferença da felicidade e do contentamento? Será que é o que o pessoal respondeu? Vamos conferir, depois a gente volta comentando. A neurociência está descobrindo que quando as pessoas falam sobre felicidade, estão se referindo a momentos em que se sentem bem, comparados a outros em que sentem algum tipo de desconforto. Mas afinal, o que é a felicidade? É comum ser feliz o tempo todo? E o contentamento? Existe? Hoje nós vamos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre isso. Para você, o que é a felicidade? Estar em paz e com saúde. Felicidade para mim é estar bem com você mesmo e rodear de pessoas que te fazem bem. Eu descobri que para mim felicidade é correr, me alimentar bem, ter os meus amigos, eu ter uma vida equilibrada. Eu descobri que você ter os pilares, o trabalho, o relacionamento, a vida com os amigos, tudo. É uma vida equilibrada. Contentamento? Não sei. É você estar bem com as suas possibilidades, com o que você tem, né? Com as coisas que você consegue. Contentamento é estar satisfeito com alguma coisa. Para você, a diferença entre contentamento e felicidade? Eu acho que felicidade dura mais, é mais profundo, é um estado, talvez um estado de espírito que dure mais. Contentamento me leva à ideia de algo mais imediato. Quando você é feliz? Quando eu tô com ela. Quando você é feliz? Todos os dias. Então para você é comum ser feliz o tempo inteiro? Sim, tem motivo pra ficar triste. Você viu a opinião do pessoal de casa? Eu tô feliz quando eu tô com ela, você viu? Mas isso é uma forma de condicionar a felicidade, né? Agora a gente vai saber o ponto de vista dos especialistas aqui, né? A psicóloga e o pastor. Gente, qual que é a diferença então da felicidade e do contentamento? Gentileza. E pastor As damas Luiz? primeiro. Ladies first. Bom, no nível cerebral, né? A gente vai falar que a felicidade, ela tá ligada a emoções. O cérebro, ele reconhece algumas emoções satisfatórias. Então, quando a gente lida com a felicidade nesse nível de satisfação, a gente vai falar que é você vai ali ficar satisfeito com alguma necessidade. Por exemplo, a fome. Quando você está com muita fome, se você comer, você satisfaz aquela necessidade e rapidamente vem uma alegria, não é assim? Assim, agora eu estou bem. Na verdade, quando a gente fica livre de alguma insatisfação, a gente está feliz. O cérebro reconhece isso, que a gente agora está satisfeito. Então, seria mais ligado à área da satisfação, no nível da felicidade, nesse nível da psicologia. Uma coisa imediata. Imediata. Só que, com o passar do tempo, nós vemos que as nossas necessidades fisiológicas, elas vão sendo atendidas e mesmo assim a gente continua infeliz com algumas coisas. Por isso que é necessário que a partir do momento que você já adquiriu, você já foi satisfeito fisiologicamente, aí você precisa de uma autorrealização. Aí já começa outros tipos de necessidade. A pessoa agora precisa de segurança, então agora a pessoa precisa de amor, agora a pessoa precisa de autorrealização e de estima. Então a felicidade ela está baseada nesses 5 pilares, que o Maslow falou que eram os pilares das necessidades que deveriam ser satisfeitas pelo indivíduo. Muito bom. Então você fala que a felicidade é algo momentâneo e o contentamento seria algo... Já vem a Carol. Isso é porque nos bastidores a gente estava lá. Mas é porque ela vai muito no programa da rádio também. E lá a gente tem a oportunidade de falar você muito. Você espreme ela, né, Carol? Né? E eu gosto de ser espremida, né? Então... O contentamento seria algo mais duradouro do que a felicidade? Não sei se o pastor Luiz vai concordar comigo, pastor, mas eu estava lá lendo, né, porque eu gosto de ir na raiz da palavra,
E o que acontece? O contentamento seria, para mim, o piso da felicidade. É como se fosse a base. Porque quando Paulo diz lá em Filipenses 4:11, ele fala assim que aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, ele está dizendo que ele já aprendeu a ser feliz. Nem então, sempre ele estaria alegre ou feliz. Não, mas o contentamento, o estar bem com ele mesmo, quer dizer, essas bases que eu falei, que são os pilares, a necessidade fisiológica, a estima, a realização, o amor, todos esses pilares já foram satisfeitos, concordam comigo? Sim. Então ali ele está contente. E mesmo que em algum momento ele passe por privação, ele aprendeu a ser feliz. Pastor. Então. Porque eu pensei um pouquinho diferente. Porque a Bíblia fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. E quer dizer felizes. Felizes. Ou seja, não são coisas naturais, são coisas na contramão do mundo. Às vezes não são coisas que nos satisfazem, mas fala que feliz. E eu fiquei pensando que a felicidade tem a ver, na questão na Bíblia, com você cumprir o propósito de Deus para sua vida. Feliz é aquele que cumpre os planos de Deus para a vida dele. E nem sempre vai ser tudo mil maravilhas. Fala pra gente, agora, à luz da palavra, né, o que seria o ser feliz por meio da Bíblia? Então, a Bíblia, ela trabalha com a felicidade e trabalha com o contentamento. Ok? A felicidade na Bíblia é a gente conseguir expressar aqueles valores do reino de Deus e mesmo valores verdadeiros ao longo da nossa existência. Tem muita gente que confunde prazer com felicidade. Prazer você se satisfaz tomando sorvete. Não custa muita coisa. A felicidade, ela exige mais do que isso. Ela exige a gente pôr para fora os valores que nós temos na vida. Seria uma decisão, pastor? Uma decisão de viver as virtudes na vida. E nem sempre isso é uma coisa que a gente recebe aplauso no dia a dia. Ela tem a ver com o ser? Tem. Por quê? Porque nós somos contentes por entendermos que temos uma relação com o reino de Deus e com o próprio Deus. E esse reino de Deus é Deus se manifestando na nossa existência. Isso deve nos bastar. Sim. A grande questão é que a mídia, o marketing, ele vai gerando em nós insatisfações constantes, porque o mercado, o sistema capitalista, ele exige que você nunca chegue numa plenitude de satisfação. Sempre tem mais. Por isso que a estima tem que estar bem, ela tem que estar bem firmada. Sim. É alicerçado, porque ser feliz, estar feliz, pode ser momentâneo também. Sim. Então, se nós não estamos dentro de um padrão que nós mesmos estamos satisfeitos, nós não vamos ser felizes. Sim. Agora deixa eu... Perdão. Agora, a felicidade sendo um estado, né? Eu estou no estado de felicidade, eu sou uma pessoa feliz, enfrento uma situação difícil. Naquele momento, eu posso continuar sendo feliz mesmo enfrentando uma situação difícil? Pois é, nós não podemos confundir o prazer com a felicidade. Isso. Às vezes, a situação que eu estou vivendo não me gera prazer algum, mas eu estou descansado na minha relação com Deus, que não vai abrir mão de mim, então eu sei que um bem maior me acompanha ao longo da vida. Por isso que ela que citou Paulo em Filipenses, em toda e qualquer situação. Ou seja, se eu me assento com um governante para me alimentar com ele é uma coisa, e na favela para ele dá na mesma. Sim. O grande problema é que nós achamos que se eu não tiver alguma coisa, alguns bens, eu não consigo me mostrar feliz. Eu ia até perguntar, será que esse evangelho da prosperidade tem deturpado a real felicidade? Conceito, né? 100%. Por quê? Porque aponta para um Deus, na minha visão, capitalista. E imediatista. É um Deus, eu vou fazer fast food, né? Que você aperta o botão e vê o número 1, tá tudo certo. Deus, Agora, como se Deus tivesse adaptado ao mundo moderno de hoje. Isso, agora a grande questão é a seguinte, Jesus veio para isso? Essa é a pergunta. Não veio para isso. Estava até comentando com a nossa jovem aqui, que conversava com um líder de uma denominação, ele me dizia que o sonho de consumo dele é ter um carro X. Eu falei assim, um carro não um popular. Eu falei assim, mas por que isso? Não, porque eu quero mostrar para os meus liderados que o Filho de Deus pode ter. Aí eu falei assim, mas por que você não procura o padrão do Filho de Deus? Que não tinha onde reclinar a cabeça? Isso. E as mulheres o ajudavam no ministério.
Esse é o padrão de Cristo, ok? Para ele, independente de onde estivesse, com muito ou com pouco, e com quem estivesse com ele tinha uma... Quando ele chegou a Jerusalém, ele chegou como? Claro. Sim, montado num maneira jumentinho. simples, né? E uma coisa interessante, isso era status na época? Não. Agora, quem está buscando o aplauso do mundo sofre com isso. Sim. Porque nem sempre eu vou ter todos os aparatos necessários para preencher o que o outro pensa. E eu vou tocar no assunto aqui agora, que inclusive deve fazer parte do seu livro, está aqui o livro do pastor Luiz Fernando, que é Ossos dos Meus Ossos, Carne da Minha Carne. E está aqui, ó. Esse livro você lançou há quanto tempo? Tem uns 2 anos. E tá aí embaixo, segunda edição já. Embaixo ele fala sobre um casamento feliz, né? Princípios para um casamento feliz, é mais ou menos isso, né? Então vamos entrar aqui num exemplo como casamento. Sinceramente, nem sempre no casamento você está feliz, porque existem situações, você está casando com uma pessoa que é diferente do que você você é diferente. Que você passa na Exato. vida também do Às vezes casamento. torce pro Atlético, você torce pro São Paulo, aí o Atlético ganha de 4-1 do São Paulo, você tem que aguentar a sua esposa fazendo festa, né? Então eu percebo então que é uma decisão de felicidade. Hoje nós perdemos um pouco o conceito dessa questão, eu decido ser feliz. Por que eu decidi ser feliz, e aí eu quero que vocês entrem nesse assunto, por favor, por mais que eu sei que é dolorido, que é difícil agora, eu sei que isso vai me trazer benefícios de maturidade e eu vou poder gozar de uma velhice feliz ou de uma experiência feliz. Talvez a felicidade, ela não pauta o momento, que vive, mas sim a consequência do que se faz, ou seja, Cristo na cruz. Ele completamente sofrendo, mas o interior dele perfeitamente feliz. Porque sabia que a partir daquele momento toda a humanidade seria alvo da graça. Então, a minha pergunta é essa, pastor e Alessandra, psicóloga. É uma decisão que às vezes você sofre o momento, você fica até descontente com o momento, mas você entende que aquilo é um ganho para a sua felicidade? Então, eu acredito sim. Se for dessa maneira, nós temos que entender o seguinte. Quando eu nego a mim mesmo em benefício do próximo ou de uma circunstância, eu sou feliz. Isso. Ok? Mas ninguém reconhece esse padrão porque não está no meu status. É isso mesmo. A felicidade exige valores que não são aparentes, são verdadeiros. Então é quando eu vou visitar, por exemplo, uma mulher que vai visitar uma mãe que está com neném, que não tem parentes na região, ela vai lá, faz um almoço para aquela mãe, lava o neném, cuida dele para ela. Isso causa um bem-estar, eu fiz o certo, eu fiz o correto. Eu li uma frase que fala que a felicidade ela nasceu gêmea. Porque sempre quando você ajuda o próximo, você se torna feliz. Sim. Porque está no nosso DNA. De alguma forma, nós precisamos do outro. O ser humano é o único ser que nasce incapaz de qualquer coisa. Se você não deixar ele lá, ele vai morrer. O bebê, o cachorrinho nasce, ele consegue andar. O porquinho nasce, consegue andar. Qualquer outro animal consegue andar. O ser humano é o único o ser que necessita exclusivamente de cuidado. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser amado, ele precisa ser afagado, porque a humanidade está no relacionamento com o outro. Sim.